Então vamos ao tema desta noite. Vivendo na visão de Deus, não existe desistências. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Você pode ouvir Deus falar ao seu coração? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo que você não precisa ter medo, porque Ele é o teu Deus, que Ele lhe dá força e Ele vai manter você de pé, que vai manter você firme, seguro, com a sua vitoriosa mão de poder. Deus está lhe dizendo: não temas, porque eu vou lhe ajudar na caminhada. Deus não lhe abandona jamais. A luta que você está travando, saiba que Deus está com você. Deus lhe capacita com estratégias para você avançar e vencer. Tudo aquilo que tem te levantado, na verdade, contra a sua vida, contra seus sonhos, contra a visão que Deus tem para a sua vida, irá desaparecer. Será desbaratado a tua adversidade, será reduzido a nada, e você vai procurar: cadê aquela adversidade? Cadê aquele desemprego? Cadê aquela falta de saúde? Cadê a família desestruturada? Cadê? Você não encontrará. Todos verão um milagre na tua vida e compreenderão que foi a mão do Senhor que fez proezas na tua vida. Quem desde o princípio da história dirige todas as nações da terra? Quem dirige nossas vidas? O Senhor Jesus, que é o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. Deus, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, lhe escolheu como servo, como amigo, como filho. Você é o Israel de Deus e Ele jamais lhe rejeitará. Você crê nisso? Então você vai entender que não existe possibilidade de desistência para você, quando você vive na visão de Deus. E nesse primeiro momento, vamos ver uma das definições existentes da palavra desistência, a qual é muito usada na área jurídica e que define bem o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Veja o quadro que eu trouxe. Desistência, etimologia do latim desistentia, ato de renunciar um direito do qual se é titular ou que se tem reconhecido. Essa definição de desistência pode-se entender que a pessoa se priva de algo que já é seu por direito, ou que está prestes a ser seu. A pessoa desiste, ela abandona, ela renuncia o seu direito. No direito brasileiro, quando uma pessoa tem um bem e ela falece, abre-se no ato do seu falecimento a sucessão. Ou seja, inicia-se a transmissão do direito e bens deixado pelo falecido aos seus descendentes, a herança. Deixa de ser, então, uma expectativa de direito para o herdeiro e passa a ser reconhecido o seu direito. E quando esse herdeiro recebe o bem, ele se torna, então, titular deste bem. Ao contrário, esse herdeiro pode renunciar
o seu direito reconhecido. Nas leis dos homens, temos a opção de aceitar ou rejeitar um direito, uma herança deixada para nós. Agora, eu e você temos um direito constituído nos céus pelo nosso soberano Deus. Temos uma herança concedida que jamais pode ser renunciada por um filho de Deus. Temos uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele te resgatou para Ele. E ainda somos herdeiros de todo o bem que esta terra pode nos oferecer. Porque o testamento já foi aberto. Já ocorreu a sucessão da nossa herança, do nosso direito na cruz do Calvário. Veja o que diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Temos um chamado santo de representar o reino de Deus na terra. Fomos chamados para viver maiores e superiores promessas, bênçãos maravilhosas que Deus nos outorgou, colocou à nossa disposição. É necessário que você realmente entenda como é incrivelmente grande o poder de Deus na vida daquele que crê, sem duvidar, na mão poderosa de Deus. Pois temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, em cada um de nós. E isso tem que ser motivo de segurança para tudo nas nossas vidas. Um Deus que já nos concedeu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E que somente pelo coração, pelo Espírito, é que eu enxergo esse mundo espiritual. A mente, quando ela está iluminada espiritualmente, temos o verdadeiro entendimento e percebemos o valor da esperança, da herança em Cristo, de viver em obediência a Deus. Entendemos a grandeza da nossa herança concedida por Deus. Todas as coisas já estão prontas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Estão prontas. E hoje, em nome de Jesus, eu estou aqui para lhe encorajar, a lhe motivar a perseverar na fé e entender que aquele que vive na visão do Todo-Poderoso, com os olhos do coração iluminado, não desiste jamais de avançar para o alvo, mas com esperança e perseverança, em obediência e submissão, segue até o fim. E que esta esperança, essa perseverança e esse avançar em obediência passa por nós ouvirmos os ditos de Deus, ou seja, de prestar atenção no que Deus nos diz, que pela ciência do Altíssimo conhece a sabedoria de Deus, pela visão do Todo-Poderoso conhece a sabedoria de Deus, pela visão dele para a sua vida, que cai prostrados ao pé do Senhor em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que Deus lhe mostra. Agindo assim, podemos descansar e esperar no Senhor e desfrutar sempre da sua proteção e ajuda, como Ele nos promete, como vimos no versículo base, na certeza de que alcançaremos um bom futuro. Porque o Senhor, Ele nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. No Senhor podemos depositar toda a nossa esperança na certeza de que Ele é por nós. Diga, Ele é por mim.
Deus está acima de qualquer governo, autoridade, força ou domínio deste mundo. Cristo Jesus é o cabeça. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés, estão subjugadas. Ele é o cabeça da igreja e nós, o seu corpo repleto dele mesmo. Isto é, a igreja é a plenitude de Cristo Jesus. Jesus é o autor e doador de todas as coisas e você o representa nessa terra. Você tem a autoridade de Cristo Jesus. O Senhor governa o universo em benefício da sua igreja, em favor da tua vida. Você foi resgatado pela graça de Deus e transformado por ela. Veja o que diz o livro de Tito, capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você é justo aos olhos de Deus, por causa da sua imensa graça que nos tornou seus herdeiros. Você é governado pelo Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus você está completo. O poder de Deus sobre nós tem que nos confortar, pois conhecemos o seu amor por nós. Você reconhece o amor de Deus pela sua vida? Sabemos que é impossível renunciarmos à nossa eternidade com Deus. Você é um eleito, um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Sonhou Deus com você. Sonhou para ser dele, sua propriedade exclusiva. Somos dele. E isso não é negociável. Diga, não é negociável. Não se renuncia. Diga, não se renuncia. Todavia devemos compreender que existe uma renúncia que nos cabe, que é a renúncia da vida que tínhamos antes de conhecer a Deus. Esta é a única desistência cabível para a nossa vida. Essa renúncia compreende entregar-se totalmente a Deus, colocando-o em primeiro lugar em nossa vida, disposto a obedecer a sua voz, deixando em segundo plano a sua própria vontade e desejos. Você renuncia à sua vontade por amor a Deus, para andar com Ele, para andar no Espírito, para seguir na visão de Deus, a visão que Deus tem para a sua vida. Pois entende que os planos dele são maiores e melhores dos que os seus. E com esperança, com confiança, com perseverança e com submissão, você sabe que vai alcançar uma vida triunfante. Pois agora você é uma nova criatura e o seu viver é no Senhor, não mais no mundo. Digo, o meu viver é no Senhor. Aleluia. Entretanto, podemos perceber que muitos filhos de Deus têm tristemente renunciado, têm aberto mão do seu direito de viver o melhor que essa terra pode nos oferecer, por não obedecer à vontade de Deus, à direção que Deus lhe dá. Pois estão vivendo em prol da sua própria vontade, na força do seu braço. Não estão vivendo na visão de Deus, na prática da sua palavra. Não estão confiando nas promessas de Deus. E muitos estão tentados a desistir. A desistir daquilo que Deus tem como direito, como herança. O desistir é da carne do homem quando se vê diante de algum obstáculo. Diante de determinadas circunstâncias, a pessoa pensa que não é possível mudar a situação, que vai continuar sempre do mesmo jeito, que não importa o que ela faça,
não poderá modificar aquele quadro que ela se encontra aos olhos, não tem mudança. Aí sim, vem a tentação da desistência, porque houve falha na confiança, não houve perseverança. Quando olhamos para as adversidades, quando olhamos para as nossas fragilidades, por vezes atribuímos essas fragilidades a um Deus que tudo pode. Pensamos, isso é difícil, não dá. Não é assim que pensamos para muitas situações da nossa vida? Isso não tem jeito, isso nem vou orar, porque não tem solução. Esquecemos que com Deus dá, diga, dá, sempre dará, com Deus dá, porque nele está todo o poder. Ele é Deus do impossível, Ele é o nosso poderoso Deus. Deus não criou os seus filhos para desistirem em meio às dificuldades, sejam elas quais forem, mas para vencerem. Ele já lhe fez mais que vencedor. Quem pensa em desistir é porque ainda não entendeu a fé infalível, pois por mais que os fatos da sua vida contradigam, existe sim um argumento em que Jesus lhe diz que você pode tudo nele. Diga, eu posso tudo nele. Veja o que diz o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Qualquer coisa é possível ao que crê, porque já está pronto, já é seu direito, é sua herança. Vês que todas as promessas já possuem na nossa vida o sim e o amém de Deus estabelecida para a nossa vida. Creia que todas elas, no tempo, no modo, se cumprirão da parte de Deus para a tua vida. É no modo dele, é no tempo dele, não é no nosso. Então, como vencer a tentação de desistir? Como fazer para viver absolutamente na vontade de Deus e tomar posse desse seu direito já concedido? Desta minha herança dada por Deus. Veja como a Bíblia nos ensina o agir, a forma de agir no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, é a minha vontade? Não, é a vontade de Deus, é a minha vontade submetida à vontade de Deus, alinhada à vontade de Deus, para que então eu alcance a promessa. Há uma necessidade de perseverança. Você precisa continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Avance com perseverança na fé e receba seu galardão, a sua recompensa, a sua vitória das mãos de Deus. Você é forte em Cristo Jesus. Diga, eu sou forte em Cristo Jesus. Nunca pense em desistir daquilo que Deus já colocou na sua vida como um propósito. Deus é quem te dá capacidade e suficiência para você conquistar tudo aquilo que Ele mesmo já conquistou para você. Não importa o que você esteja enfrentando, a sua força não está nas coisas externas que oscilam à sua volta, mas está no suprimento constante da vida de Jesus fluindo em sua própria vida. Você é sustentado pelo poder de Jesus. Aleluia. Que significa caminhar diariamente, perseverando na certeza e na convicção que tudo está no controle das mãos poderosas do Senhor. Diga tudo, tudo é tudo. As tribulações, ela te sacode para que você avance. Com os olhos em Cristo Jesus, você avance para ser tudo aquilo que Ele já planejou para você.
está planejado, há um plano perfeito. Assim como foi com José, ele tinha tudo para desistir. Era menosprezado por seus irmãos, foi jogado num buraco, depois foi vendido como escravo. Quando parecia que tudo ia melhorar a sua situação, ele foi tentado pela mulher de Potifar, seu chefe, e por ser íntegro, ele foi parar numa prisão. Mas José continuou na perseverança, permaneceu com esperança e confiança nas visões de Deus para ele, e se tornou governador de todo o Egito, e a sua família pôde ver o propósito de Deus cumprido na vida de José. José foi perseverante, forte, corajoso, apesar de tudo o que ele passou. E Deus quer que você haja, eu e você, da mesma forma. Em meio às tribulações da vida, você persevere com coragem para avançar. Enquanto você ultrapassa as tribulações que a vida lhe impõe, o seu caráter está sendo forjado, você está sendo aperfeiçoado em seu interior, a fim de que você cumpra os propósitos de Deus para a tua vida. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Quando vencemos uma tribulação, sentimos a força de Deus dentro de nós. Reconhecemos que foi a mão do Senhor que agiu, que operou, e isso dá perseverança na fé para nós avançarmos, porque diante do sofrimento desenvolvemos a paciência e isso nos encoraja. Devemos ser perseverantes, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembre-se da situação que você já venceu. Você passou, mas você venceu, pois o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Há esperança para a sua vida. Tem que perseverar em buscar em Deus a tua vitória. Isso se dá pela tua intimidade com Deus. A presença de Deus em nossa vida, ela é um estímulo para todos nós perseverarmos. A visão irá se cumprir na tua vida. Chega de medo, chega de incertezas, chega de desânimos, chega de inércia. Pare de tentar desistir. Quando Deus nos ajuda numa dificuldade, Ele nos ensina a perseverar, aumentando a nossa experiência e nos dá esperança para seguirmos com perseverança sem olhar para trás. Você tem a autoridade e poder de Cristo Jesus dentro de você para vencer qualquer obstáculo que se oponha contra a tua vida. Ao perseverar, você mantém a sua confiança, a sua fé ativa, a sua esperança para usufruir daquilo que é direito seu, a sua herança que Deus tem para você nessa terra. É necessário você entender que há um caminho a ser seguido. Diga, há um caminho a ser seguido. Há um caminho, amados, para todos nós a seguir, desenhado por Deus, para você, para mim. E Deus diz que é um caminho novo e vivo caminho, já de antemão estabelecidos, e são caminhos de paz. De paz, diga, de paz. E se você está em algum caminho confuso, se você pegou algum atalho, se você está na rota errada para a tua vida, que lhe impulsiona a desistir, a palavra de Deus nos diz, quando não estamos no caminho proposto por Deus, que ouviremos uma voz a nos chamar e mostrar o caminho certo. Isso está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Que Deus maravilhoso. Temos que estar atento a ouvir a voz de Deus. A Bíblia, ela nos mostra um exemplo na vida de Jonas, que pensou e tentou desistir
fugindo da vontade de Deus, pegando um caminho oposto a Nínive. E o que aconteceu? Veio uma imensa tempestade, ele foi jogado para fora do navio, foi devorado por um grande peixe, e lá dentro do peixe, ele clamou ao Senhor e reconheceu a sua falha em não ter obedecido a Deus. E foi cuspido pelo peixe, e ele, enfim, cumpriu o propósito que Deus lhe concedeu. Jonas, diferentemente de José, não perseverou, quis realizar a sua própria vontade ao invés de cumprir a vontade de Deus. Você, como filho de Deus, não consegue abrir mão da vontade de Deus para a tua vida por muito tempo. Nós podemos até tentar, mas isso não dura muito tempo. Porque há um plano perfeito de Deus para a tua vida nessa terra, para a minha vida, para a tua, para você que está conosco na internet, para a vida de cada um de nós, e vai se cumprir cabalmente. Você pode crer nisso? Aleluia. Entenda que quando não perseveramos na fé, estamos desistindo de seguir a vontade de Deus e abrindo mão das bênçãos que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Vês que as bênçãos estão lá, nas mãos de Deus, aguardando cada um dos seus filhos. A palavra nos ensina que a bênção do Senhor nos persegue quando estamos vivendo na visão do Senhor, andando em linha com a sua vontade. As bênçãos do Senhor chegam até nós. E todos nós queremos as bênçãos do Senhor manifestas nas nossas vidas, não é verdade? Mas como está a nossa caminhada com Deus? Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos até planejar nosso caminho, mas Deus é quem dirige os nossos passos. Deus está a cada momento nos mostrando o passo a dar em nossa vida. E de passo em passo vamos seguindo. Confio que o plano total de Deus é perfeito, ainda que você não saiba todos os passos. Porque Deus vai revelando à medida que você vai avançando, que você vai confiando, que você vai perseverando. Abraão obedeceu sem questionar e foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiou apenas na promessa que Deus lhe deu, que faria dele uma grande nação. E ele seguiu com perseverança. Levou anos, mas se cumpriu. É de passo em passo, é de glória em glória. Diga, é com perseverança. Quem desiste não vence, pois quem vence é porque não desistiu, mas perseverou com paciência e sem precipitação. Vença você a tentação de desistir. Somos vasos de barro, sim, mas temos a palavra de Deus impressa em nossa mente, em nosso coração, que nos edifica, que nos fortalece a seguir além. E a seguir até o fim, receberemos a coroa da glória de Deus, a coroa da vida. Não é para desistir, mas é para acreditar mais do que nunca, porque Deus não muda. Diga, Deus não muda. Se você crer em Deus, ainda que você morra nesse mundo, você viverá. Não há situação que não possa ser ressuscitada nas mãos de um Deus vivo. Se você já venceu no passado, você vencerá hoje. E você vencerá toda a situação no futuro. Porque Deus é por você e com você. Deus é maior do que os seus problemas, do que os seus sentimentos desestruturados, é maior do que qualquer enfermidade. Jesus é maior do que tudo e do que todos. Você pode dar um glória a Deus para isso? Aleluia. Lembre-se que Deus já operou, já livrou, já curou
e já deu vitória. Deus já fez grandes milagres, amados, no meio da nossa congregação, e você faz parte dessa congregação, você faz parte da família de Deus, você é filho. Diga, eu sou filho. E filho tem tudo do seu pai. Quando há reverência, quando há profundo respeito, aprenda a esperar no Senhor, porque isso é sinal de sabedoria, de maturidade espiritual. E nunca desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Diga, eu não vou desistir. Não iremos desistir. Nós não somos dos que retrocedem. As coisas vão acontecer no tempo perfeito de Deus para nossas vidas. Vai acontecer no modo dele, da forma dele e quando ele quiser. E não da nossa forma, que é imediatista, que quer sempre tudo para ontem. Não se desvie do propósito de Deus, como Jonas fez. Não se desvie da visão de Deus, não se desvie do que Deus tem falado ao seu coração. Você, seja como José foi, faça como o apóstolo Paulo fez, como está descrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. Ainda com falhas, persevere, confie que é o Espírito Santo de Deus que vai aperfeiçoando os seus passos, que vai acertando as suas atitudes, que vai mudando o teu viver. Prossiga, até que finalmente você seja tudo aquilo para o que Cristo Jesus te salvou e quer que você seja. Você nasceu para conquistar grandes coisas. Grandes coisas, diga grandes coisas. Você foi consagrado por Deus para ser grande nessa terra. Para a glória sua? Não, para a glória do nosso Deus. Quem está à tua volta pode não entender, pode achar que você não merece, pode achar que você não é capaz. Mas é Deus a lhe dar, é Deus a fazer, e nada e nem ninguém poderá impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Veja que o livro de Romanos capítulo 8, versículo 31 nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do teu lado, pode vir o que vier contra a tua vida, lutas, guerras, injúrias, calúnias. Não se sinta pequeno, não se sinta inferior, inadequado, não recue, não desista, você é merecedor. Deus te fez merecedor, porque você tem um Deus que te faz grande para reinar sobre esta terra, que lhe dá habilidades e estratégias necessárias para você vencer tudo. Basta você viver no centro, no âmago da vontade de Deus. Você pode dizer: eu vivo na vontade de Deus. Levanta-te então, erga-te. Você nasceu para brilhar a glória de Deus. É o teu brilho? Não, porque a nossa vida é dele. Você nasceu para brilhar a glória de Deus, para resplandecer a Deus. Você precisa confiar, ter fé nas promessas, acreditar que há um direito, que existe uma herança em que você já é titular e precisa tomar posse, se empossar da herança. Não há tempo para desistência, mas é hora de seguir com perseverança, mas com paciência, aguardando com esperança tudo se cumprir na tua vida. Você pode receber isso da parte de Deus? Você tem que chegar no fim da tua vida e dizer o que o apóstolo Paulo disse no livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Permaneça fiel a Deus, lute incansavelmente. Lutas vêm, lutas vão, tudo passa. O que permanece é a palavra de Deus na tua vida, aleluia, que lhe garante sempre a vitória. O apóstolo Paulo venceu tudo e hoje nós usufruímos da perseverança dele. Às vezes pensamos, agora está tudo bem, agora está tudo perfeito na minha vida. Aí se levanta uma situação, falta uma saúde, vem um desemprego, a família se divide, há perdas e você fica sem entender. O quê? Como? E agora? Estava tudo bem. Às vezes não acontece isso na nossa vida. Parece que as situações se uniram ao mesmo tempo para nos afrontar. E aí você balança, sim, você chora, sim, você chora porque você é de carne, você é humano e você se entristece e você para por um tempo, mas você para ouvir a voz de Deus que lhe diz que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Daquele que é chamado segundo o propósito de Deus. Há um propósito estabelecido para a tua vida. Veja o que diz o livro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De fato, amados, tudo coopera para o nosso bem. Por quê? Porque existe um propósito pré-estabelecido para a tua vida. Então o que você faz? Você se prepara para herdar grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E que grandes coisas são essas? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Prepare-se para o novo de Deus. Deus não se calará a teu respeito até que tudo seja restaurado na tua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13 nos diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos teus dias, te levantarás para receber a tua herança. Leve a tua vida até o fim, pois o descanso chegará para você. O justo é premiado com a herança de Deus. Tenha esperança, tenha bom ânimo. Tudo você pode em Cristo Jesus. Você tem uma herança. Deus engrandecerá o teu nome muito além daquilo que você pode imaginar. Porque a glória é dele e está refletida em você. Deus transforma em bênção aquilo que é a ruína. Deus está alargando as tuas estacas e removendo hoje os teus limites. É Deus quem está abrindo os céus sobre você para derramar bênçãos como uma torrente de água sobre a tua vida. Deus irá organizar toda a tua vida. Deus vai reconstruir tudo. Deus fará tudo novo. Aleluia. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, a primeira parte diz: eis que eu faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Deus está fazendo uma coisa completamente nova, que já começou a realizar. Deus vai começar a proporcionar situações na sua vida. Coisa nova está saindo à luz. Deus está desembaraçando o teu caminho. Chegou a hora de liberdade financeira, de dívidas serem sanadas. Deus traz riquezas que estavam encobertas na tua vida. Você verá claramente a bondade de Deus, a bondade do Senhor na tua vida. Veja a segunda parte do versículo 19.
Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus vai abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca, a sua poderosa mão vai fazer correr riacho. O deserto vai germinar, a colheita vai ser abundante, haverá estabilidade, haverá alargamento de tenda. Então estique bem as suas cordas, porque algo grande está vindo para a sua vida. Coloque estacas firmes, porque é algo forte que Deus está trazendo e está para chegar. Tesouros virão às nossas mãos, portas que vão se abrir, trancas que vão ser arrebentadas, pessoas certas até nós. A sorte vai mudar, aleluia. Um emprego melhor, um novo negócio, um curso, uma casa melhor, uma cura, restauração no seu lar, uma restauração no seu interior. Reaja, é direito teu melhor. Só vai ficar na tua vida aquilo que for bênção de Deus. Você recebe isso? Deus vai te dar tudo aquilo que Ele tem dito que vai te dar. Veja o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, se você se dispor em obedecer à voz de Deus, você terá coragem para seguir. E você não vai parar, mas vai avançar. Não existirão desistências, porque você sabe que Deus lhe fortalece. Viva na visão de Deus, na vontade de Deus, do Todo-Poderoso, com confiança. Siga até o fim, porque o Senhor é contigo aonde você for. Aquieta o teu coração, porque Deus tem você seguro nas mãos dEle. Não há falha quando você está no caminho de Deus, porque Ele mesmo é quem te sustenta. Deus é conosco em toda a nossa caminhada, para vivermos o melhor dessa terra. E quando Deus lhe dá uma direção, Ele já tem para você uma recompensa. Ainda que esteja você cansado, não desista, avance. Avance na direção que Deus tem dito para você, sem receio, porque é a mão de Deus que está lhe guiando a vencer todos os obstáculos. Viva a plenitude dos propósitos de Deus para a tua vida. Em Jesus está a tua resposta. Quem vive na visão do Todo-Poderoso não desiste da sua caminhada, mas persevera até o fim. Quando você persevera, você cria novos cânticos de louvor ao nosso Deus. Não temas. Continua na perseverança da fé, porque Deus é contigo em toda a tua caminhada. E se você vive no caminho de Deus, no caminho que Deus desenhou, você jamais desistirá, mas avançará até chegar na promessa, porque Deus é bom e fiel. Então, não temas, não desista. Diga: não desistirei, não temerei, porque Deus é comigo. Aleluia. Assim nos disse o Senhor nessa noite. Vivendo na visão de Deus não existe desistências. Aleluia.